Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem na manhã deste domingo, dia 12 de fevereiro de 2023. Nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja. Eu aqui, Cacilda Medeiros, juntamente com o nosso convidado de hoje, nós vamos ficar juntos aqui até às 11 horas, aprendendo mais sobre a nossa Igreja Católica, e hoje nós vamos aprender sobre o tema da campanha da Fraternidade 2023. Então, comigo aqui no estúdio, o Padre Robério Camilo, que é coordenador arquidiocesano de campanhas. Padre Robério, bem-vindo mais uma vez aqui ao Aprendendo com a Igreja. Sempre uma alegria tê-lo aqui com a gente. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos os ouvintes. Também é sempre um prazer poder estar aqui para a gente articular os saberes, né, que nos ajuda a nos humanizarmos cada vez mais. Padre Robério, a campanha da fraternidade desse ano tem como tema Fraternidade e Fome e como lema Dá-lhes vós mesmos de comer, né? Uma citação do Evangelho de Mateus. Mas antes de entrar mesmo no tema deste ano, eu queria que o senhor falasse um pouco por que é que a igreja no Brasil realiza essa campanha, né, uma campanha da fraternidade, sempre no período da Quaresma. Bom, para quem já acompanha a história, sabe que foi a Quaresma que criou a campanha da fraternidade. Então já existia a Quaresma e na época os fundadores ou os criadores da campanha da fraternidade puderam enxergar a campanha como uma resposta concreta aos apelos de conversão da própria Quaresma, para não ficar somente numa teoria. E de fato foi uma atividade muito feliz. Nós só temos que realmente compreender a campanha da fraternidade. Nós já compreendemos, já vivenciamos. A Quaresma, a gente precisa aperfeiçoar mais o espírito para a gente não ficar somente nas celebrações. Então o jejum, a oração e a penitência, que a Quaresma são as três atitudes que a gente precisa ter. O jejum, a esmola e a oração são as três atitudes que a gente tem que ter. Então, elas são acompanhadas ou forçam a conversão da gente. Então, a campanha da fraternidade é exatamente nesse momento, com temas diversificados. Este ano, a fome, imagine, nós nos convertermos para diariamente ouvirmos o Evangelho, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, está muito ligado ao apelo do Papa para a gente sair da indiferença. Ele chama o pecado da indiferença, de fato, um grande pecado. Historicamente, Cacilda, também, a campanha ela quer ser uma expressão de comunhão, de solidariedade e de fraternidade. Inclusive, nos últimos anos tem sido muito na linha social, né, Padre? Muito na linha social. Que leva realmente à fraternidade. Exatamente. De modo que, permanentemente, os objetivos da campanha em si, então são 3 objetivos que o texto básico coloca, que é despertar o espírito comunitário e cristão na busca do bem comum, educar para a vida em fraternidade e renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação evangelizadora em vista de uma sociedade justa e solidária. Esses são objetivos permanentes. Então, a nossa luta, seja qualquer ação evangelizadora, ela tem que contemplar isso. E a campanha da fraternidade, no período da Quaresma, trabalha isso de uma maneira muito específica, muito forte, e com a temática da fome, né? Fraternidade e fome, e dá-lhes vós mesmos de comer. No final, o que se quer? Conversão, que é o que está faltando no mundo. Com certeza. Quem é que escolhe o tema? Como é que ele é escolhido, né? O tema da campanha da fraternidade para cada ano? 2 anos antes, a discussão já começa, e é a CNBB que faz uma ampla consulta, os técnicos da CNBB e os bispos na Assembleia aprovam aquela série de indicações de temas. Por exemplo, para o próximo ano já é fraternidade e amizade. Então já está aprovado o tema da próxima campanha. Então, toda a coordenação é da CNBB, porque a campanha da fraternidade é uma ação da Igreja Católica, logicamente coordenado pela CNBB.
Esse ano trata da fome, né, como o senhor já disse, mas não é a primeira vez, né, que a igreja aborda esse tema da fome em uma campanha da fraternidade. Já é a terceira vez. E é muito interessante porque eles vêm sempre casados com os congressos eucarísticos que trabalharam a temática da fome. Por exemplo, a primeira vez que foi trabalhada a temática da fome na campanha da fraternidade foi em 75. Como os congressos são de 10 em 10 anos, mudamos esse ano por causa da pandemia, né? Nós atrasamos, esse ano não, ano passado, atrasamos 2 anos, mas em 1975, primeira vez que se coloca, então o tema era fraternidade e repartir, e o lema era repartir o pão. Então foi uma campanha muito forte ligada ao Congresso Eucarístico em Manaus, que também trabalhou a temática da fome. Que inclusive tem um hino que ainda hoje acho que cantam, né? Que fala de repartir o pão, eu lembro assim. Muito bonito. Nós éramos crianças naquela época, com né, certeza. Eu criança muito pequena. E eu particularmente me lembro muito, né, do hino da campanha da fraternidade. Depois, em 1985, o tema da fome volta, agora já no cenário, no contexto do Congresso Eucarístico Nacional, que foi em Aparecida, com o lema Pão para quem tem fome. E se a gente pudesse aprofundar e ver o contexto nacional, seja de 75, seja de 85, então a gente vê que é uma resposta à problemática social da fome, né? Assim como agora em 2023, o tema Fraternidade e Fome, dá-lhes vós mesmos de comer, no contexto do Congresso Eucarístico Nacional, que foi o ano passado em Recife, pão em todas as mesas. Dando respostas à problemática causada pela pandemia, a fome que foi desnudada. Nós temos fomes ocasionais, temos fome permanente. Então, o estado de fome crônico, que é o que a campanha da fraternidade trabalha e combate. Nós temos fomes ocasionais, ou seja, causada por fenômenos da chuva, uma enchente, um terremoto, né, uma catástrofe e tudo mais. Mas a gente tem famílias inteiras, e digamos, a metade do Brasil, que está num estado de fome permanente. Isso quer dizer que é uma sociedade adoecida. Quem tem fome crônica não tem saúde. E adianto já, quem ganha um salário mínimo no nosso país não venha dizer que está em segurança alimentar, porque não está. Não, padre, eu tenho dito muito isso ultimamente. Eu digo, como é que eu vou ao supermercado, não vou para o interior, para a casa dos meus pais, eu vou para a feira ali, fazer a feira lá da casa dos meus pais, e eu sempre digo, como é que a pessoa que ganha apenas um salário mínimo para sustentar uma família está sobrevivendo? Porque também, assim, uma casa não tem só despesa com alimentação, vem as outras despesas também da casa, né? Imagine quem paga aluguel. Pois é. Aluguel, água, luz, o gás. Como é que vive, né? Come, o que sobra é o que vai para comida. É. Horrível isso, né? A qualidade vai lá para baixo com certeza, porque é tudo muito caro. Então a gente vê que quando a igreja traz novamente esse tema da fome, é porque o estado de fome do país é gritante. E agora ele é emergencial, porque nós temos que nos recuperar do prejuízo causado pela parada do mundo, né? A parada econômica, de emprego, de trabalho, ou seja, de atividade que pudesse gerar alguma coisa para matar a fome. E o país está voltando, e a igreja está voltando para o ritmo da produção e da geração de trabalho, de fome, de trabalho e de renda. E a igreja coloca então essa temática para que todo mundo reflita. E tem mais, não é um problema só de uma pessoa, é um problema de todos. Então, se eu tenho fome, esse problema é meu, como diz Dom Helder. Mas se o meu irmão tem fome, esse problema é nosso. Então, é bom a gente pensar um pouco nisso também. O senhor está com o texto base da campanha da fraternidade, né? Que anualmente a CNBB produz, a equipe nacional produz o texto base. Eu sei que e o texto base ele é dividido
em partes, né? Do ver, do julgar, do agir, do celebrar. A gente já entrou na parte do agir, do ver, né? Que é ver a realidade, mas eu queria que o senhor falasse mais o que é que esse texto base apresenta para a gente como essa realidade, como esse ver. Certo. Então, primeiro traz uns dados da fome no Brasil. Então, é muito ruim quando a gente descobre, e tudo isso à luz da palavra de Deus, ou seja, dai-lhes vós mesmo de comer. Porque a gente, na nossa cultura, a gente sempre aponta, porque é o governo que tem que fazer, porque não sei quem que tem que fazer. Sim, mas eu estou fazendo o quê? Então, a luz do Evangelho começa da gente e a gente precisa, então, fomentar as políticas públicas que já existem desde a Constituinte de 88, ou seja, nós já temos respostas para isso. Acontece que a gente precisa pressionar os governos para que trabalhem de maneira organizada. Mas os mapas, os números da fome no Brasil, Cacilda, que está aqui no texto base, imagine que em abril de 2022, o texto diz, apenas 41,3% dos domicílios brasileiros tinham seus moradores em segurança alimentar. Quer dizer, 41%. 41%, menos da metade da população, exato, estava numa condição de segurança alimentar. Ou seja, que não passava fome de jeito nenhum. 58,1% vivia em algum nível de insegurança alimentar. Dos 15,5%, dos quais 15,5% conviviam com a fome. Em números absolutos, significa que, do total de 211,7 milhões de brasileiros, 211,7 milhões de brasileiros. É muita gente. É muita gente. Destes, 125,2 milhões convivem com algumas insegurança alimentar. Ou seja, mais da metade da população do Brasil convive com a realidade da insegurança alimentar. Então, seja leve, seja moderada ou seja grave, porque o texto vai colocando isso. Dentre os quais, mais de 33 milhões de pessoas enfrentam a fome real. Mais de 33 milhões de pessoas. São 15,5% da população brasileira. É como se todos os habitantes das 7 maiores cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus, passassem fome, ou todo o Peru, todo o país, o Peru, tivesse estado de fome crônica mesmo. Então, são dados que nos chamam a atenção e a gente diz, será que é isso mesmo? Eu acredito que seja pior do que isso. Né? É pior do que isso. Com certeza. Eu acho assim, eu não sei, assim, não sei bem se é assim, mas eu imagino que quando diz assim, passa fome, não é só aquele que não tem exatamente nem um pão para comer durante o dia, né? Mas é aquele que tem vou chamar de subalimentação. Assim, que não tem condições de comprar uma proteína, uma carne, de comprar uma fruta. Eu lembro, quando eu falo sobre isso, e agora tenho falado muito e refletido, eu volto para a minha infância. Então, eu tenho 63 anos, então eu vivi. Quem nasceu antes dos anos 80 vivenciou a fome dos anos 70. Dos anos de seca. Dos anos de seca. E naquele tempo a fome estava ligada à seca, aos fatores climáticos para a gente, né? Então, era uma fome que você via que era por causa... No interior, quando chove, não tem fome, né? Então, exato, só tem fome no interior quando não tem chuva. Ou então quando os rios estão poluídos, as terras estão poluídas, estão ocupadas e não tem de onde as pessoas tirem o seu alimento, como agora lá os Yanomami, né? Quando eu vi aquela notícia, aquele horror, aquelas pessoas morrendo e magérrimas, eu fiquei assim, mas onde é que índio passa fome, morre de sede? Aí a gente vai analisando,
a intervenção do homem que prejudica os rios, Exato. prejudica a natureza, não dá condições para o índio tirar prejudica o rio, se polui o rio, acaba com a água e com a alimentação deles. Resultado é o que a gente está vendo aí. Resultado, todo o pensamento do Papa Francisco e a insistência dele com o cuidado com a casa comum, a gente está vendo aí o resultado. Ou a gente cuida, ou a gente vai ter uma população dizimada, porque a natureza, ela cobra. A gente perdoa, a natureza não perdoa. Não perdoa, com certeza. A gente vê até assim, no sertão, até a mudança da época de chuvas. Às vezes chove bem ali aqui no município vizinho já não chove. Tudo isso é fruto do que a gente faz com a natureza. Eu não tenho dúvidas, né? E na nossa infância, a gente tinha uma regularidade até de chuvas. Um tempo que chovia, a gente sabia qual era o tempo que chovia. Hoje a gente já não sabe mais, né? Então a gente, no mundo inteiro, as mudanças climáticas, né, favorecem tudo isso. Então, mais longe, quando a gente estiver falando sobre as causas da fome, hoje, longe de que as causas da fome sejam somente as causas climáticas. Então a gente vai ver o que causa hoje essa fome. Então vamos guardar essa pergunta para a gente responder no segundo bloco. A gente vai para um intervalo rapidinho. Fica aí porque a gente volta rapidinho conversando mais com o Padre Robério sobre a campanha da fraternidade deste ano. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 12 de fevereiro, conversando sobre a campanha da Fraternidade 2023, que está pertinho de iniciar o tempo forte mesmo dela, né, que é o tempo da Quaresma. E com a gente aqui no estúdio o Padre Robério Camilo, que é o coordenador arquidiocesano de campanhas. A campanha desse ano traz como tema Fraternidade e Fome e o lema Dá-lhes vós mesmos de comer. Padre Robério, então a gente encerrou ali o primeiro bloco, guardando uma pergunta já para iniciar o segundo bloco, que são as causas da fome em nosso país. Quais são as causas? Pois é, o texto base ele é muito claro. Aliás, o texto base desse ano, ele está bem fininho. A cada ano ele vai afinando, e eu acho ótimo, porque quanto menos informações dá para a gente trabalhar melhor a temática. Então, o texto base diz o seguinte, Cacilda: os fatores climáticos, as guerras e os desastres naturais de todas as espécies, por mais importantes que sejam, estão longe de constituir as únicas causas da miséria e da fome. Apresenta então assim alguns elementos, alguns pontos que a gente precisa levar em conta. E o primeiro assunto que ele coloca como causa da fome é a estrutura fundiária. É tão interessante o nosso Brasil, nosso país, ele tem muita terra. Temos terras improdutivas, temos terras que são voltadas para o agronegócio, então são grandes latifúndios. Temos terras agora que estão sendo muito ocupadas, por exemplo, com a eólica. Então, cada vez que eu vejo o parque eólico se desenvolvendo cada vez mais, é importante porque gera o que se chama energia limpa, mas imagine daqui a 5 anos todo o litoral não ter um coqueiro, não ter uma mangueira, não ter um pé de árvore, não ter animais, vai ser complicado para o equilíbrio, né? Exato. Então, mas a história da estrutura fundiária, ou seja, como a terra foi e continua sendo distribuída no Brasil. Então, historicamente, a gente sabe que os mais ricos vão ficando sempre com a maior parte, e ainda hoje a agricultura familiar, que é o que alimenta o interior do Brasil, não tem tanto incentivo. Resultado, a fome vai alimentando a fome cada vez mais, né? Então, a terra, quando falamos da terra, estamos tratando de um tipo especial de bem econômico. E veja, é um dom dado por Deus a toda a humanidade. Pensar, quem são os primeiros proprietários da terra no Brasil? Os indígenas. São os primeiros proprietários da terra no Brasil.
todo o Brasil, os donos, quem trabalhava, quem morava, eram os índios, né? Com o desenvolvimento, com o crescimento das populações, então essa questão fundiária, primeiro que ela vai sendo sempre vista em função do econômico, do financeiro, e vai se destacando cada vez mais o agronegócio. Temos uma produção de alimento muito grande, mas a gente exporta. O melhor é exportado. Então, se não, o consumo interno, ainda se diz ainda que a gente exporta o que sobra. A prioridade para alguns produtos é a exportação, que é o que vai gerar dinheiro. Inclusive, né? De melhor qualidade, né? De melhor qualidade. Na verdade, sobra o que fica pra gente, o que sobra. Pensemos no café. Sim. Né? O que é exportado não é o de... Né? Ou seja, qualquer produto que tem que ser exportado tem que ser o de melhor qualidade. De melhor qualidade. Tá? Então, a estrutura fundiária, imagine hoje o agronegócio avançando cada vez mais. Então, aqui para nós do Nordeste, a plantação de cana necessária, tudo bem, mas os pequenos proprietários, ou seja, a agricultura familiar, precisa ter um incentivo maior para isso também. Uma outra causa é a própria política agrícola perversa. A política agrícola perversa que coloca o econômico e o financeiro no centro, como sendo o mais importante é o financeiro e não a barriga que está vazia. Uhum. Então, entre gerar dinheiro e matar a fome das pessoas, então a política agrícola prefere então o gerar dinheiro, tá? Nós temos então com todas as novidades que aparecem, né? Os produtos que vão se destacando, que ao invés de serem voltados para o interior do Brasil, eles são então exportados. A terceira causa é o desemprego e o subemprego. Como que é que a gente mata a fome se você tiver emprego, se tiver como ganhar o dinheiro ou produzir o seu próprio alimento? E o que a gente tem visto nos últimos anos é essa guerra social entre emprego e desemprego, levando em conta que a escola não dá respostas, porque não profissionaliza. Infelizmente, o analfabetismo ainda está a taxa do analfabetismo ainda está muito alta em nosso país, e mesmo os que são alfabetizados, os que têm curso superior, não encontram emprego. Tem uma coisa que a gente não precisa pensar muito para descobrir que está errado. Então não tem aquela lógica, estude que você vai viver bem, estude que você não vai passar fome. Isso não é verdade, porque tem muita gente que estudou muito e está passando fome, está numa insegurança, num estado de insegurança alimentar. Ainda nós vamos ter a perversidade da política salarial. Sim. Nós vivemos num país que quem mais trabalha é quem menos ganha. E o lucro não é feito justiça com a parte do lucro. Então o lucro não é dividido. Então o salário mínimo é o mínimo, que é injusto, porque o trabalhador enriquece o patrão, mas o lucro não é dividido, não é revertido também em função de quem gera a riqueza para o patrão ou para o empresário. Então, uma perversidade também da política salarial. Então, quanto maior for o salário mínimo, maior o poder de compra, e aí vai. Os comportamentos morais lamentáveis, né? Os aproveitamentos dos programas, dos projetos, também isso é um fator muito interessante que gera desonestidade. Então, o que deveria ser para o bem comum vai para o bem de poucos, tá? O que deveria ser para o bem comum vai para o bem de poucos. Dentre outros, nesse quadro todo de causas da geração de fome, nós podemos apresentar 3 tipos de insegurança alimentar, que é a grave, a média e a leve. Então, quando você... A insegurança alimentar leve é a incerteza quanto ao acesso alimentar.
tem a queda na qualidade da comida, é usada como estratégia para evitar o declínio em quantidade. A moderada há a redução quantitativa no consumo entre os adultos e ou ruptura dos padrões de alimentação. E a grave, a redução quantitativa também entre as crianças. É nesta etapa que a família é identificada em situação de fome. Então, as causas, todas essas causas e muitas outras mais, essas são o que o texto da campanha apresenta para nós, mas a gente precisa também, no seu município, o que causa fome, na sua cidade, o que causa fome, no estado, o que causa fome. Eu queria voltar lá no primeiro bloco, quando o senhor falou das políticas públicas, né, que a gente muitas vezes coloca a culpa no governo. Tem muita gente passando fome, a culpa é do governo, mas nós como cristãos, como cidadãos, muitas vezes nos acomodamos e não cobramos. Como é que nós, cristãos, católicos, agentes pastorais, o que é que a gente pode fazer para cobrar a essas políticas públicas, né, que elas sejam realmente colocadas em prática? Primeiro que a gente tem que ter conhecimento da realidade. Inclusive foi um tema de campanha da fraternidade aos últimos há poucos anos, né? Políticas públicas. Fraternidade e políticas públicas. Então a gente precisa ter conhecimento. A gente precisa conhecer que existem direitos adquiridos ao longo do tempo e que a gente precisa usufruir desses direitos. E como é que a gente vai... Isso deveria vir naturalmente dentro da democracia, né? Deveria vir. Não precisaria de luta, porque já é uma conquista, mas a execução dessas políticas públicas, elas não chegam nas pontas. Só você pensar, por exemplo, a educação, a saúde, a habitação, né? A segurança pública, que são políticas públicas básicas, fundamentais e estruturantes. Todos nós sabemos a dificuldade para que aconteça. Imagine tantas e tantas outras. A própria política pública que garante a segurança alimentar, a gente precisa conhecer. Inclusive nos municípios é para ter, né, o Conselho de Segurança Alimentar. Exatamente, agora, porque antes foi extinguida esse conselho, essa secretaria, foi extinta, né? Mas agora é necessário. Então você lembrou bem, Cacilda, que uma forma da sociedade civil pressionar é se organizando e participando dos conselhos. O Conselho de Segurança Alimentar no município fiscaliza e cobra e vai acompanhando a situação. É importante porque o Conselho ele pode acompanhar, por exemplo, o mapa da fome no seu município. Inclusive, vá lá na internet, aconselho, né, oriento. Hoje em dia, tudo a gente pode encontrar. Por exemplo, se você botar assim, mapa da fome na cidade do Natal, mapa da fome no estado do Rio Grande do Norte, os dados vão estar lá. Então, mapa da fome no Brasil. Então, todos os estados já têm lá a situação de fome a partir das últimas pesquisas. Então, o controle social das políticas públicas compete a nós, porque elas dizem respeito à população. Então, precisamos, primeiro, ter consciência do que são as políticas públicas, para quem elas têm que chegar, e se não chegam, por que não chegam. Uma coisa muito boa, muito importante, que agora que eu já adianto também como uma solução ou como um espaço de debate, são as famosas audiências públicas nas câmaras dos vereadores, ou sessão solene, porque é o lugar do debate da política pública, é lá. Porque são eles que vão trazer, né, são esses mecanismos políticos que vão então fazer a ponte entre nós e entre a sociedade e as instâncias que possam garantir esses direitos. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo aqui no programa Aprendendo com a Igreja. E daqui a pouquinho, em 2 minutinhos, a gente volta já com o último bloco e aí já conversando também mais com o Padre Roberto sobre o que é que a gente pode fazer, né? Além de buscar essas
essas informações no município, buscar os conselhos de segurança alimentar, o que mais a gente pode fazer? Então, é rapidinho, fica aí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, agora já no último bloco do programa, neste domingo, conversando sobre o tema da campanha da Fraternidade 2023, que é Fraternidade e Fome, e o lema Dá-lhes vós mesmos de comer. Aqui no estúdio com a gente, o Padre Robério Camilo, que é o coordenador de campanhas na Arquidiocese de Natal, né? Portanto, coordenador da campanha da Fraternidade na Arquidiocese de Natal. Padre Robério, o que é que o texto base, o que é que a coordenação nacional da campanha da Fraternidade sugere para a gente vencer a fome? Além disso que a gente já conversou aqui no bloco anterior, o que mais a coordenação sugere para a gente tentar vencer a fome? Bom, aí chama a atenção para a educação. Trabalhar essa temática da fome dentro do prisma da educação. Uma educação que supere, que vai entendendo a engrenagem que gera a fome. Imagine se numa escola isso nunca for debatido. Estão preocupados com matemática, com português, com física, mas o menino está com fome. Lembra que Dom Helder, o grande profeta, ele dizia, é muito interessante, ele viveu num contexto terrível, né? Sim. Então ele dizia assim, é muito interessante, quando eu dou pão para quem tem fome, vocês me elogiam, vocês me aplaudem. Mas quando eu pergunto por que eles têm fome, vocês me chamam de comunista. Pois é. Né? Então, esse debate tem que ir para a escola, tem que ir para as igrejas. Então, a primeira coisa que o texto nos orienta é que fome e educação tem tudo a ver, que a gente precisa debater nas escolas essa temática. E apresenta também como solução, como caminho, como via, as diversas novas maneiras de vivenciar a economia, de se estabelecer a economia. Nós temos a economia de Francisco, nós temos a economia solidária, temos a economia de comunhão, ou seja, são economias que não colocam o lucro no centro, mas colocam a pessoa no centro. Então o texto base vai trazendo essa temática mais ampla para a gente sair de um modelo excludente, porque de fato o nosso modelo atual ele exclui, porque se você não produz nada, você está fora, você está excluída, só vale quem produz. E então os novos modelos que principalmente a igreja e Papa Francisco ano passado fez aquele encontro lá em Assis, né, sobre a economia de Francisco, né, apresentando um novo, ou seja, existem outros modelos. E é a partir daí que a superação da fome ela pode ser trabalhada. A gente fugir do esquema tradicional que exclui o pobre, ou seja, você vai reduzindo o número dos ricos. Os ricos vão ficando cada vez mais ricos às custas dos pobres que vão ficando cada vez mais pobres, como dizia o documento de Puebla em 1979. Pois é. E aí, o que é que a igreja tem feito, Padre Robério? O que está inclusive, trabalha muito com o social, a doutrina social da igreja. O que é que a igreja tem feito para combater ou diminuir essa triste realidade que a gente vive? Seja em nível nacional, seja aqui em nível de Arquidiocese de Natal. A Igreja Católica e as outras igrejas, porque todos nós temos uma participação muito importante, mas falando especificamente da Igreja Católica, Cacilda, desde a sua origem tem essa preocupação também de dar pão a quem tem fome. Inclusive o evangelho, né, os evangelhos, a gente vê muitos relatos, né, a própria multiplicação dos pães e tantos outros. Lembra, né, que lá neste evangelho de Mateus, que gera o lema da campanha da Fraternidade deste ano, dai-lhes vós mesmos de comer, quando a multidão, Jesus diante da multidão,
os discípulos perguntaram, mas onde é que nós vamos comprar pão para tanta gente, alimento para tanta gente? Ou seja, a solução, comprar. Jesus aponta outra solução, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. O que é que vocês têm aí? Nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Então vamos repartir. Vamos repartir os 5 pães e os 2 peixes. A concentração de alimento, a concentração de renda sempre foi o grande pecado da humanidade. Então, sim, mas e o sonho de um Brasil sem fome? É possível? Claro que é. Nós temos muitos países no mundo que não tem mais fome, que não convive mais com a fome. Então, se é possível para lá, é possível para a gente aqui também. Então, não é uma utopia, é uma esperança que a gente tem, né? De trabalhar de maneira organizada e pensar realmente o bem comum. Aí, dentro da Igreja Católica, Cacilda, a caridade foi sempre o carro-chefe. E foram surgindo as congregações religiosas para atender esse apelo de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. O texto base apresenta, por exemplo, os vicentinos. São Vicente de Paulo, em 1833, ele funda a sua ordem religiosa em Paris. Então, num contexto de fome, de miséria, São Vicente, então, dá essa resposta. Vocês escutam o Evangelho e dai-lhes vós mesmos de comer. Os vicentinos, ainda hoje nós temos no Brasil muitos grupos, né, de vicentinos, né? E chegou aqui no Brasil, os vicentinos, eles estão aqui no Brasil desde o ano de 1872. Então, ainda hoje. Então, hoje conta com cerca de 20 mil conferências vicentinas com a preocupação de dar-lhes vós mesmos de comer. Aproximadamente 153 mil habitantes mantidos em creches, em escolas e tudo mais. 74 mil famílias em situação de necessidade. Então, é uma obra constante que a Igreja Católica faz através das suas congregações. O trabalho magnífico de Caritas brasileira, né? Caritas que tem dado resposta, seja nas catástrofes, mas seja também na construção de cisternas, de programas de favorecendo a agricultura familiar, saídas, né, humanitárias. Então, a Caritas tem um agir permanente, né? Depois nós temos as diversas campanhas emergenciais que a igreja chama, a implementação de projetos produtivos comunitários. Hoje temos muitas coisas, e a própria incidência na política, ou seja, a voz da igreja, a voz dos pastores que convoca os políticos, aqueles que têm o poder, ou seja, profeticamente precisamos então ir agindo para e mudar a situação. Chama atenção também, aliás, o texto base chama atenção para o agir da Pastoral da Criança, sim, com certeza, que combate a fome desde a primeira infância. Então desde 1983, quando a médica Zilda Arnes ajudou a fundar e a difundir este projeto lindo da Pastoral da Criança, que no Brasil inteiro houve uma mudança até da fome nas crianças. Que naquela época o índice de mortalidade infantil por desnutrição era muito alto. Exatamente. Aqui na então, dentro da política de segurança alimentar, existe o chamado Banco de Alimento. Aqui na Diocese a gente batizou como as bodegas solidárias. As bodegas solidárias. Então, nós já temos várias bodegas solidárias, que são os famosos bancos de alimento, onde os que têm fome podem, então, ir ali para fazer a troca de um produto com outro, então pegar o seu produto e saciar a sua fome. Eu acho que, e aqui na Arquidiocese, nesse campo aí da agricultura familiar, nós temos também o CEAPAC. Aliás, na Arquidiocese e na Diocese de Mossoró e Caicó, né, porque é provincial, e o CEAPAC também tem feito um trabalho muito bom nesse aspecto das políticas públicas, né, para
trabalhar com a agricultura familiar, reuso de água, que vem a questão da casa comum, e por aí vai. É porque eu pergunto assim, porque às vezes a gente escuta por aí assim, mas a igreja, o que é que a igreja tem feito, né? A igreja não faz nada, a igreja já fez, mas a igreja faz, e muito. Foi a primeira que fez. Primeira que se preocupou com a educação, primeira que se preocupou com abrigo de idoso, com a creche, com orfanato para crianças abandonadas, primeira que se preocupou em proteger as mães solteiras. E aqui na Arquidiocese de Natal nós já tivemos um trabalho muito bonito a respeito disso. Ou seja, quando a gente podia fazer caridade de maneira organizada, imagina como funcionavam os abrigos dos idosos, as creches e tudo mais. Hoje nós temos muita cobrança. Sim. Política pública não ajuda muito e é a cobrança o tempo todo, exigências o tempo todo. É verdade. Padre Robério, de que forma a campanha vai ser vivenciada esse ano aqui na Arquidiocese de Natal, né? O que é que já tem planejado? Certo, então planejado nós vamos ter no dia 26, teremos a abertura feita, é claro que no dia 22, na quarta-feira de cinza, nacionalmente, tem o lançamento da campanha, no dia 26 será o lançamento aqui na Arquidiocese de Natal, às 11 horas, pelo nosso arcebispo. Aqui na Catedral. Na Catedral, às 11 horas. No dia 23, nós estamos convocando uma coletiva de imprensa para chamar a atenção da imprensa e apresentar o tema para toda a imprensa de Natal. Também estamos promovendo um seminário da campanha da fraternidade, que vai ser no dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água. Fome e água tem tudo a ver, né? Então a gente precisa também trabalhar a temática da água. Nós vamos ter também, aí pronto, como gesto concreto, fortalecimento das bodegas solidárias. Então a campanha, a coleta da campanha da fraternidade deste ano, que acontece todos os anos no Domingo de Ramos. Vai ser dia 2 de abril. Então vai ser para abastecer as bodegas solidárias e também fortalecer essa estrutura. Então a nossa meta é que todas as paróquias tenham uma bodega, ou todos os municípios tenham uma bodega solidária, ou mais de uma bodega solidária. Como coordenador arquidiocesano de campanhas, qual é a sua orientação para quem está ouvindo a gente, né? A sua mensagem para quem está ouvindo a gente agora, a vivenciar tudo isso, né? A colocar a mão na massa, a fazer a sua parte. Principalmente você que é agente de pastoral, assuma a campanha da fraternidade na sua paróquia. Então quando eu digo assuma a campanha da fraternidade, promova debate, mas principalmente faça os encontros da campanha da fraternidade, os encontros de rua. Então o material, seja o do Regional Nordeste 2, já chegou aqui na Diocese, o da CNBB já estão nas livrarias. Então, principalmente os leigos, você, meu irmão leigo, leiga, então não espere nem pelo chamado do padre. Você já sabe que é uma necessidade. Sinta-se chamado, convocado, organize a campanha da fraternidade. A partir daí, a partir do debate na própria paróquia, então as iniciativas vão aparecer. Seja para a paróquia se envolver com a bodega solidária, seja para promover as audiências públicas ou sessão solene na Câmara dos Vereadores, ver quais são as ONGs no município que já trabalham com a temática, o que existe de horta comunitária, de agricultura familiar, o que existe de geração de renda no seu município, e aproveita, chama a paróquia. Então, como paroquiano, vamos fortalecer essa ação. Então, é possível. Temos que sair da zona de conforto da gente. Não sejamos indiferentes à fome, porque, como diz Betinho, quem tem fome tem pressa. É verdade. Padre Roberto, só para finalizar, desse material que o senhor falou aí, que tem disponível aqui na sala de campanhas, no subsolo da Catedral, tem aqueles livretos também de vivenciar a quaresma, alguma coisa assim? Tem, né? Tem o texto base nas livrarias. Certo.
Na livraria também tem material para a escola, para trabalhar as diversas séries da escola, então é muito importante. E também na diocese tem os livrinhos para trabalhar, fazer os encontros nas famílias. Então, aqui na diocese nós temos também esse material, principalmente para as paróquias que pediram, né? Porque aí o material do regional, ele é encomendado e a gente tem que pagar. Mas é importante que cada paróquia, o que não dá para a gente admitir é que nenhuma paróquia passou a campanha da fraternidade, nem o cartaz foi colocado lá no mural. Pois é. Então, você, meu irmão, agente de pastoral, chegue na sua igreja, chegue lá, cadê o cartaz da campanha da fraternidade? Todos os padres receberam o texto base e receberam o cartaz da campanha da fraternidade. Pelo menos isso, então vamos colocar o cartaz. Para redes sociais, a CNBB disponibilizou vídeos, né? 3 vídeos, assim, para momentos diferentes, falando da campanha. E tem outros materiais lá também, o cartaz, que dá para colocar nas redes sociais. Inclusive, na semana passada, a gente já compartilhou tudo isso com os coordenadores paroquiais da Pastoral da Comunicação, pedindo para eles publicarem no tempo certo, né, nas redes sociais das paróquias. Mas você que está ouvindo a gente, que tem sua conta no Instagram, no Facebook, você pode entrar lá, procurar no site da CNBB campanhas, né, que é campanhas.cnbb.org.br. Colocar no Google Campanha da Fraternidade 2023, você vai ver logo, é o primeiro site que aparece. Procure lá também, faça também sua parte nas suas redes sociais, divulgando essa campanha, porque realmente é um tema que mexe muito com a gente esse ano. É uma realidade muito presente no nosso meio. Cacilde, como seria bom se cada paróquia tivesse um gesto concreto e que assumisse de fato a bodega solidária como um gesto concreto, porque aí vai favorecer o humanismo integral, vai favorecer de fato concretamente o combate à fome. Uma coisa que é dar-lhes vós mesmos de comer. Não podemos esquecer essa ordem de Jesus, porque no final, Cacilda, seremos julgados por isso. Eu tive fome e você não me deu de comer. Pois é. Padre Robério, muito obrigada. A gente já chegou aqui ao final do programa Aprendendo com a Igreja nesse domingo. Muito obrigada. E é um tema que com certeza durante esse período forte, né, que é o período da Quaresma, a gente vai conversar outras vezes aqui, trazendo até outras ações, trazendo ações que já são concretas aqui na Arquidiocese, como a Bodega Solidária, como o CEAPAC e outros, para a gente conversar melhor sobre isso, entender melhor todo esse processo da fome e de combate à fome. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Cacilda, estou sempre à disposição. Muito obrigada também a você que esteve com a gente durante essa hora, aqui aprendendo mais sobre a campanha da Fraternidade 2023. Domingo que vem, às 10 horas, a gente se encontra aqui mais uma vez com mais um programa Aprendendo com a Igreja. Uma boa semana para você. Fique na sintonia do bem, vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana.